Nesse momento, vamos voltar a falar sobre o caso Maria Catarina, que aconteceu em 2024 na zona rural de Palmeira dos Índios. Eu estou nesse momento com a mãe da Maria Catarina, a Virgínia Simões. Pela primeira vez, ela vai estar concedendo uma entrevista com exclusividade. Obrigado por atender a nossa equipe de reportagem para conversar sobre um assunto tão difícil e delicado. É um caso muito triste. Eu estou vivendo só porque existe um Deus maravilhoso na minha vida, que sem Ele nós não somos nada, e uma mãezinha também. Só Deus sabe o quanto está doendo e quanto estou sofrendo. Se é a minha filha. Eu começo já perguntando sobre a questão do dia que aconteceu, que a sua filha foi encontrada pendurada em uma corda, tirou a sua própria vida, isso de acordo com a Polícia Civil, com a investigação que foi realizada. Aonde que a senhora estava? Como era o convívio do seu companheiro com as crianças, já que o casal tem 2 filhos? Eu estava trabalhando e ele sempre foi uma pessoa violenta. Só que tem muita gente que fica me julgando, falando que porque eu não denunciei. Não denunciei ele porque ele me ameaçava. Falava que se eu fosse embora com os meus filhos, se ele não me encontrasse, ele ia pegar alguém da minha família e ia fazer coisas erradas, né? Matar, sei lá, fazer não sei o quê. Mas aí eu aguentava tudo que ele fazia, porque ele sempre foi uma pessoa muito violenta. Quanto tempo a senhora viveu com ele? 15 anos. No início, o relacionamento já era difícil, ele foi se tornando ao longo do tempo? Foi se tornando ao longo do tempo. E com as crianças, como era o convívio dia a dia dele? Com as crianças era muito triste, muito. Ele era muito violento, inclusive quando ele ia ensinar as tarefinhas da Catarina. E às vezes eu não tinha tempo e ele tinha mais tempo, aí quando ele ia era só agressão. Dizia que a menina não sabia ler, não sabia escrever, era burra. A senhora vendo isso, qual era a atitude da senhora com ele? Quando ele ficava agredindo ela, eu ia no meio para tirar, né, ele, para não bater. Ele agarrava eu e a ela e até o pequenininho estava aprendendo também a me defender, mas a irmã. E ele agredia nós 3. Quando a senhora fala que ele batia na sua filha, do casal, como era essa forma? Porque muita gente interpreta de várias maneiras. Aí ele dizia que eu não me metesse, que era aquele jeito que ele ia criar ela. Ele pegava uma corda, pegava alguma coisa para bater na criança? O que ele tivesse nas mãos, ele batia. Extremamente violento com os filhos? Violento. Com os 2 ou só com a Maria Catarina? Com os dois. Com os 2 filhos. O que muita gente se pergunta é em relação a todo esse comportamento. A senhora fez denúncia contra ele, procurou a polícia, tinha essas ameaças contra a sua família, como a senhora relatou agora há pouco. A senhora tinha esse receio que ele pudesse cumprir mesmo? Com certeza. Isso fez com que a senhora se calasse? Sim. Sim, inclusive, quando aconteceu, a mãe dele passou a falar que eu só fui me deixar ele quando aconteceu o pior. Só que ele sabia o que ele fazia, né, comigo. E nunca tiveram atitude de nada, de dar conselho, de dizer não faça isso. Sempre acoitava tudo, né? Então, quando aconteceu, ele estava só com as 2 crianças. Sim. E o que motivou esse acontecimento no local? O outro filho do casal se machucou lá no local? Como é que foi? Levou um corte e desse corte aconteceu a morte de Catarina. Ele foi levar o garoto até a UPA para o atendimento? Sim. E quem chegou primeiro lá nesse estábulo e viu a criança daquela forma? Fui eu. Não tinha mais ninguém no local? Não. Ele não chegou no acontecido do corte, ele não chegou em momento nenhum para me ligar, para dizer o que era que estava acontecendo. Eu já fui saber que o menino estava no hospital quando eu cheguei na construção, que eu liguei para ele, que ele disse que estava na construção com as crianças. Cheguei lá, liguei não vi ninguém. Aí fui e liguei para ele. Aí ele falou que estava acabando de chegar na UPA, mas que Catarina estava em casa.
peguei a moto e liguei e fui embora. Quando cheguei lá, chamei várias vezes, buzinei, nada de Catarina vir. Aí desci da moto e passei por debaixo de um arame que tem na frente de casa. Quando cheguei lá, procurei ela por todo canto dentro de casa. Aí tem um quarto assim do lado da casa. Aí eu disse, ela tá no quarto? Aí chegando, eu indo pro quarto, que eu olhei pra lá pra cima, para as vaias dos cavalos, ela tava lá. A casa que vocês moravam fica um pouquinho distante desse local. Isso, do lugar onde A senhora não encontrou a criança dentro da casa e foi procurar? Isso. Aí chegando lá, eu vi ela nas condições que estava lá. Aí quando eu vi, fui e liguei para ele desesperada. Aí quando a senhora ligou, a senhora já deu a notícia do que tinha visto? Aí ele foi, só foi o que ele fez dizer, corte a corda, com a maior assim, porque se fosse outro, tinha ficado desesperado, né? O que foi que aconteceu com a minha filha, por que ela fez isso, mas não, ele não, no momento nenhum, ele mostrou desespero. Aí corri para lá, para junto dela, cheguei lá, procurei alguma coisa para cortar a corda, mas não encontrei. Voltei em casa para pegar uma faca, aí peguei a faca da cozinha e cortei a corda. Eu sei que é muito difícil, mas eu acredito que a senhora, depois desse período, deve ter conversado também com seu outro filho. Ele relatou alguma coisa diferente do que o pai contou na versão dele, que chamou a sua atenção? Sim, ele falou que logo no acontecido lá do corte, ele deu 2 tapas no rosto dela, um do lado, outro de outro. Ela deu um tapa de um lado, ela caiu. Aí deu outro do outro lado, ela caiu novamente. E foi assim, em cima da calçada, que a casa lá onde estava construindo, ela tem a calçada alta. Ele falou que ela caiu de calçada abaixo. Então foi mais um desses momentos que a senhora já relatou pra gente, que era a forma que ele lidava com os filhos. Isso, era só na agressão, não era aquele pai assim para dizer, filho, não faça isso aqui tá errado, mas não, ele só ia partir para agressão. Uma pessoa que tem algum tipo de vício, droga, bebida alcoólica... Assim que eu saiba, ele não tinha vício não, agora eu não sei quando saía lá para fora, porque tinha vezes que ele saía e chegava totalmente diferente, com outro comportamento, aí eu não sabia. Porque você sabe que a pessoa que fica assim, em casa, principalmente a esposa, ela só pensa em cuidar dos filhos, cuidar da casa. Eu que era uma pessoa assim dedicada para cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, eu não ia saber o que era que ele aprontava lá fora. Felizmente aconteceu. Aí aconteceu. E a senhora, o que gostaria de ter feito, que de repente não conseguiu e terminou numa situação como essa? De ter assim, porque o pessoal diz assim, confiar nos pais. Eu confiava nele, em deixar os meus filhos com ele, mas infelizmente ele não merecia um pingo de confiança, porque um pai fazer o que ele fez, porque o que aconteceu com o menino, ele tinha pegado os 2 carros, dava de carro, tinha pegado os 2, botar dentro do carro e ter ido levar na UPA. Assim que aconteceu, ele foi levar o seu filho, ele ligou para a senhora na hora? Não, momento nenhum. Agora só que aqui Palmeira em Peso sabia que ele estava na UPA, agora menos eu que era mãe da criança. Porque no momento que aconteceu, o dever dele era ter ligado para mim. Onde eu tivesse, eu tinha vindo para acudir o meu filho. Os meus filhos, né? Mas ele, no momento nenhum, ele ligou para mim. Só eu que ligava para ele. Procurava onde ele estava, o que estava fazendo. E ele, no momento nenhum, ligou para mim. 2 perguntas para a gente finalizar nessa entrevista exclusiva. A primeira é: a senhora acha que deixou de alguma forma, tomar essa providência que pudesse evitar o que aconteceu? E uma outra pergunta: qual é a lembrança, a memória que a senhora tem da sua filha? Que ela era uma menina muito... Ela nasceu no mundo para brilhar. Ela apenas tiraram a vida dela com 10 anos, mas ela não tinha inimizade com ninguém. Chegava nos cantos, era aquela menina amorosa, dentro de casa, mesmo assim, às vezes, ela fazia assim... Porque você sabe que criança reina. Brigava com ela, Catarina, não é assim, Catarina. Aí ela chorava e depois disse, mãe, eu te amo.
Ainda hoje, quando às vezes eu estou na pia, lavando prato, lavando roupa no lavador, eu sinto como se fosse ela me chamando, dizendo que me ama. Esses dias o irmãozinho dela falou do mesmo jeito que ela. Mãe, eu te amo, mãe. E que tava com saudade da irmã. Isso me revolta. Como é que a pessoa confia tanto numa pessoa, principalmente o pai, e fazer uma coisa dessa? Tão cruel. O que eu quero é só a justiça. Justiça. Se é daqui da terra, não fizer, mas Deus faz. Porque eu tenho um Deus maravilhoso. E eu, no ventre da minha mãe, Deus já me deu a minha fé. De eu só ter fé em Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Só eu ser perfeita. E Deus me deu uma filha perfeita. E tiraram de mim. Arrancaram de mim. Eu gostaria também de perguntar para a senhora qual era a forma de castigo que ele fazia com a Catarina. Ele tanto colocava ela no escuro, fora de casa, como também ele botava ela lá no estábulo dos cavalos. Tanto ela como o irmão. Isso era com frequência? Sim. Teve uma vez que ele colocou eles lá e o menino conseguiu dormir até 1h da manhã. Aí quando ele dormiu, eu fui lá, aí peguei ele e trouxe para dentro de casa. Quando ele levava as crianças para esse lugar, se a senhora tentasse impedir, o que acontecia? Ele me batia. E isso aconteceu algumas vezes? Sim, porque eu não deixei. Eu disse, é uma injustiça você fazer isso com nossos filhos. Que eles estão fazendo o quê? Para você estar fazendo esse maltrato? Aí ele me bateu.